Mundano. Você está certo. Parece-me que a pessoa que tem a liberdade de conservar o que possui, mas abre mão de tudo pela promessa ilusória da religião, é um tolo religioso. Deus espera que usemos a sabedoria. Sejamos sábios como as serpentes. Os sábios aproveitam as oportunidades enquanto o sol brilha, não na chuva. Deus fez tanto o sol quanto a chuva, mas Ele espera que julguemos qual a melhor ocasião para fazermos o nosso trabalho. Da minha parte, gosto da religião que melhor nos garanta as bênçãos de Deus. Quem é governado pela razão não imaginaria que, havendo Deus nos concedido todas as coisas boas da vida, não desejaria que as conservássemos por amor a Ele? Abraão e Salomão enriqueceram e eram muito religiosos. Já afirmou que se ele se convertesse ao Todo-Poderoso, amontoaria ouro como pó. Mas ele não era como aqueles 2 cavalheiros lá na frente, que, conforme você disse, prezam o ouro como o pó. Sovina. Penso que todos concordamos nesse ponto, e não precisamos discutir mais. Amor ao dinheiro. Não, nenhuma palavra mais é necessária. Temos tanto a Escritura como a razão para provar nosso ponto de vista. E quem não segue nem a Escritura nem a razão, nada conhece da verdadeira liberdade. Nem se importa com a segurança própria. Astucioso. Como vem, estamos todos em peregrinação, e para melhor nos divertirmos, sugiro esta questão. Imaginem que um homem, um negociante ou um ministro, vê uma oportunidade para progredir no mundo, tornando-se um religioso mais zeloso sobre algumas coisas que antes ele não considerava valiosas ou importantes. Ele não pode tirar vantagem dessa oportunidade e usar esses meios para atingir seus objetivos, sem que isso diminua o seu padrão moral ou baixe o seu caráter? Ele não pode fazer essas coisas e ainda ser um homem direito e honesto? Amor ao dinheiro. Entendo o que você quer dizer, e com a permissão dos demais, darei uma resposta. Primeiro, no que concerne a um ministro, imagine que um bom e digno ministro, com uma renda pequena e poucos bens deste mundo, deseja um pouco mais para si mesmo e a família, e vê a oportunidade de conseguir isso alterando um tantinho os seus princípios e métodos, o que agrada à sua congregação. Ele se torna mais estudioso, faz uma propaganda mais efetiva de si mesmo e de sua igreja, prega mais frequentemente e com maior zelo seleciona e adapta as Escrituras para servirem aos seus propósitos, desenvolve sermões melhores e mais fortes sobre o dízimo e as ofertas, a fim de aumentar a renda da igreja e pôr a si mesmo em posição de ganhar um salário melhor. E com isso, aumenta a sua reputação na comunidade e na denominação. Não vejo razão para que não tire vantagem dessa oportunidade. De fato, penso que deveria fazê-lo. Primeiro, porque o seu desejo de lucro é natural e legítimo, e a oportunidade de obter está posta diante dele pela providência. Então ele deve conseguir o mais que puder, sem questionar por causa da consciência. Segundo, o seu desejo torna-o mais estudioso e um pregador mais zeloso, e leva-o a aperfeiçoar os seus talentos. Isso faz dele um homem melhor, e creio ser essa a vontade de Deus. Terceiro, quanto a ele condescender com os desejos de seu povo, renegando a alguns de seus princípios para servi-los, penso que seja louvável, pois mostra que possui um espírito abnegado e um temperamento brando e vitorioso, o que faz dele a pessoa adequada à sua profissão. Concluo, por conseguinte, que um ministro que muda de um cargo pequeno e um salário baixo para outro maior e melhor remunerado não deve, por isso, ser julgado cobiçoso. Ao contrário, uma vez que melhorou a qualidade de seu serviço, deve ser considerado como alguém que segue judiciosamente as regras de sua vocação e aproveita o melhor que pode uma oportunidade posta diante dele para fazer o bem. Agora, quanto à segunda parte de sua questão, que diz respeito a um negociante, suponhamos que um negociante que obtenha pouco lucro ou um trabalhador que receba um salário pequeno possa, tornando-se religioso, melhorar a sua situação. Casando com uma mulher rica, conquistando mais clientes ou clientes melhores, ou arranjando um emprego melhor. Não vejo por que isto não possa ser feito legitimamente. Minhas razões são estas. Tornar-se religioso é uma virtude,
qualquer que seja o meio. Não é ilegal ter uma mulher rica, ou um negócio mais lucrativo, ou um salário melhor. Ademais, o homem que consegue estas coisas por tornar-se religioso, consegue o que é bom por se tornar bom ele mesmo. Então, o resultado é uma vida boa, uma boa esposa, mais dinheiro, mais clientes, melhor salário, ou negócio melhor. Tudo por haver se tornado religioso. Além do que, obter estas coisas é um bom motivo para se virar religioso. Esta resposta do Senhor, amor ao dinheiro, foi entusiasticamente recebida por todos, e todos concordaram que ninguém poderia refutá-la com sucesso. Decidiram, pois, ir apresentar a questão a Cristão e Esperançoso, uma vez que ambos haviam rejeitado o Senhor astucioso e as suas ideias. Eles chamaram por Cristão e Esperançoso para que os esperassem. Enquanto se aproximavam, acordaram entre si que o senhor mundano deveria propor a questão, em vez do senhor astucioso, por causa da atitude de Cristão para com ele na discussão anterior. Assim, após os cumprimentos e apresentações, e uns poucos e breves comentários sobre a jornada e o clima, o senhor mundano apresentou a tese a Cristão. Cristão. Até um iniciante pode responder a esta questão. Qualquer um sabe que é errado tornar-se religioso por interesse. Porque, se era errado seguir a Cristo por pães e peixes, muito pior é usá-lo, bem como a sua religião, como uma isca para o lucro e as coisas deste mundo. Os fariseus hipócritas eram desse espírito. Orações longas eram o seu método, mas as casas das viúvas eram seu alvo. Jesus afirmou que eles receberiam grande condenação. Judas, o traidor, também era dessa crença. Era religioso por causa da bolsa de dinheiro que carregava. E foi chamado de ladrão, diabo e filho da perdição. E a respeito dele está escrito que foi para o seu próprio lugar, que é o inferno, para onde irão todos os demônios. Simão, o enganador, era igualmente dessa opinião. Ele tentou subornar os apóstolos para que lhe dessem do poder do Espírito Santo, a fim de usá-lo para o próprio proveito e glória. Todavia, Pedro disse-lhe que o seu coração era mau, que ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Satanás é o autor dessas ideias. Foi ele quem induziu Ananias e sua esposa Safira a conservar parte do dinheiro para um momento de necessidade e viver do tesouro comum da igreja. O trabalho dos outros, enganando os cristãos e usando a religião em proveito próprio. Deus, porém, acometeu-os de morte. Consequentemente, aquele que abraça a religião para ganhar o mundo é um ladrão, mentiroso, enganador, hipócrita e Judas, que trocará a religião pelo mundo da mesma forma que Judas vendeu o Senhor por 30 peças de prata. Essa doutrina pode parecer plausível, mas é do diabo. E se alguém a aceita como verdadeira, a sua recompensa será de acordo com as suas obras. Então os 4 puseram-se a fitar um ao outro em silêncio. Esperançoso assentiu. Amém. O senhor astucioso e seus companheiros ficaram para trás, enquanto Cristão e Esperançoso seguiram o seu caminho. Quando já se haviam distanciado, Cristão comentou com Esperançoso. Se esses homens não podem se suster diante de mim, como esperam suster-se perante Deus? E se emudecem quando lidam com vasos de barro, o que farão quando repreendidos pelas chamas do fogo consumidor? A travessia da planície do alívio. Cristão e Esperançoso prosseguiram até chegar a uma aprazível planície, onde caminharam com liberdade e satisfação. A planície era pequena e eles logo atravessaram. Do outro lado da planície encontraram uma colina chamada Lucro. Na colina havia uma mina de prata, para onde algumas pessoas haviam se desviado da estrada, por causa da singularidade do local. Tinham chegado perto demais da jazida e jamais haviam retornado. O chão cedera sob elas, fazendo-as cair. Algumas foram mortas e outras ficaram mutiladas.